Barcelona 3, 4 Inter de Milão. Barcelona pipocou na Champions do Josão. Bora lá. Senhoras e senhores, meu Deus do céu, que jogaço que foi isso. Eu confesso que eu tô um pouco triste, eu tava torcendo pelo Barcelona, eu queria o Barça na... Eu também, muito por causa do Yamal, velho. Queria ver o Yamal na final, o Rafinha também, mas infelizmente não foi dessa vez. Final, mas acontece, é do futebol... Só que a Inter mereceu também. De qualquer forma, um jogaço, assim, completamente impressionante. Jogaço. Dá pra dizer que o Barcelona pipocou? É disso que a gente vai falar. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. A maneira arriscada que o Barcelona joga, dá pra colocar ali, né? Mas talvez se tivesse segurado um pouco mais a bola, feito um pouco mais de antijogo, é complicado. Vem aqui porque tem muita coisa pra ser dita hoje. Olha só, meus amigos, o Barcelona do Hansi Flick entrou a campo hoje com esses 11 jogadores aqui e tem dois caras que são destaques que não estavam nesse time. Olha só, esse time aqui distribuído em campo fica... Oi, falando da escalação do Barça, cara, o goleiro Chesney, ele gosta de defender com os olhos, né? Porque várias bolas ele não foi, ele só ficava olhando. Inclusive teve o gol ali, acho que foi o último gol da Inter, que ele ficou só olhando assim. Falei, meu Deus, velho, pula na bola. Tipo, nas saídas, que o goleiro precisa ser tipo um líbero, ele foi muito bem. Só que teve algumas bolas assim que ele só ficava olhando. Eu falava, meu Deus, velho, pula. Ficava mais ou menos assim. E quais são os destaques que não estavam? Quem é que estava desfalcando o Barcelona hoje? Aqui na lateral você tem um, na outra lateral você tem outro. A gente não tinha Koundé e não tinha Baldé. E aí por isso tínhamos Gerard Martin e também o Eric Garcia. O Barcelona, além de não ter o Lewandowski, que já se sabia que não jogaria e tal, mas o Barcelona tinha essa parada nas laterais, tá ligado? É muito louco porque apesar do Lewandowski ser o Lewandowski, a ausência dos laterais titulares, elas tinham tudo para ser ainda mais sentidas do que a ausência do atacante, que tem 40 gols na temporada. E o lateral da direita ali, esqueci o nome, o Eric, ele marca um golaço. Do lado da Inter de Milão, também tinha ali algumas ausências. Não tinha o Pavard nesse time aqui, que é um jogador que provavelmente seria titular. Mas tínhamos, olha só, Lautaro Martinez na base do sacrifício. E eu falo isso porque, pra quem não lembra, o Lautaro no último jogo ele saiu no intervalo, porque ele sentiu e tal, tentou se recuperar, conseguiu, não tinha condições de jogar hoje o jogo inteiro, mas jogou ali o que? 60, 70 minutos. E foi extremamente importante, né, cara? Ele que faz o gol e cava o pênalti ali, sofre o pênalti. Pênalti que realmente foi. A princípio eu até pensei que não tinha sido o pênalti, acho que ele deve mostrar aqui. Mas aí depois, vendo aquela câmera ali, tem uma câmera que tira todas as dúvidas. Realmente, o defensor ali do Barcelona acaba tocando primeiro no Lautaro. Mais ou menos alguma coisa nesse ritmo assim, e foi o suficiente pra ele cavar um pênalti e fazer um gol. Eu acho que dá pra considerar que deu bom, né? Enfim, como é que chegavam os times pra hoje? Cara, a gente tinha tanto Barcelona quanto Inter de Milão chegando pra esse jogo, sendo esse jogo o mais importante da temporada até aqui. Tanto o Inter quanto o Barcelona ainda estão disputando as suas ligas nacionais, a Inter na Itália, o Barcelona na Espanha. São situações um pouco diferentes, o Barça tem 4 pontos de vantagem frente ao Real Madrid e ganhou no final de semana, porém o Barça teve que jogar fora de casa, então o Barça foi com quase que o time todo titular, por isso estava mais cansado do que a Inter, que foi jogar em casa e, mano, meteu reserva pra tudo quanto é lado, tá ligado? Entraram titulares depois no segundo tempo e tal, mas foi no segundo tempo, ou seja, os dois ganharam no final de semana, tanto o Barcelona quanto a Inter. O Barça tá com um pouco mais de vantagem pra ser campeão, a Inter ainda tá ali disputando mais pau a pau com a Napoli. E tem a questão que há pouco tempo também o Barça disputou uma prorrogação, né, da Copa do Rei. Bem recente. Só que, com o Napoli, eu sempre confundo. Só que a Inter de Milão hoje tinha um time mais descansado, tá ligado? É claro que assim, vamos ser sinceros, não é um bagulho que muda tanto assim, mas a parada dos laterais... talvez na prorrogação pode realmente ter tido um efeito aí, né? Talvez davam ali um favoritismo para a Inter de Milão. Porque assim, a ausência do Baldé e do Koundé não significam simplesmente a ausência deles dois, mas significa também a ausência de apoio para Yamal e para Rafinha. O Rafinha hoje ele passou bem batido no jogo, lá no finalzinho ele foi aparecer fazendo gol e tal, mas assim... A Rafinha parecia que ia ser o herói, né? Realmente. Ele e o Yamal não foram tão bem nos 90 minutos. O Yamal, ele aparece em certos momentos e na prorrogação aparece bem, quase faz o gol. Né, que sai uma defesaça do Sommer. Eu acho que é no tempo normal que ele acerta uma bola na trave também. Tipo, não foi uma partida genial do Yamal, mas ele teve chance ali de marcar pelo menos 2 ou 3 gols, né? Ele foi melhor que o Rafinha. O Rafinha acabou marcando. Mas o Yamal, ele teve chances, criou oportunidades. Ele criou ataques pro Barcelona. Teve aquele também que ele cruza e o Lewandowski acaba cabeceando pra cima, né? Mas não foi uma partida genial do Yamal. Muito porque também o Di Marco, cara. Nossa, o Di Marco
começou o jogo descendo a porrada nele. Foi umas 2, 3, aí parece que o Yamal sentiu um pouquinho isso daí. Fora essa questão da aproximação, de não ter um lateral pra chegar ali. E também, né, cara, decisão. O Barcelona no primeiro tempo não tava tão bem, isso acabou influenciando o jogo do Yamal, né? O Barcelona, em geral, no primeiro tempo não foi tão bem, ele deve falar aqui, né? A falta do Koundé no jogo atrapalha um pouco o Rafinha poder entrar nele, porque o Koundé sempre dá opção ali, o Koundé meio que ajuda o Rafinha a ser o Rafinha, tá ligado? E aí, obviamente, pô, Gerard Martin e Eric Garcia, eles não conseguem entregar esse mesmo nível, apesar deles terem jogado muito bem hoje e, principalmente no segundo tempo, terem sido, sabe, protagonistas. Mas enfim, antes da gente falar como é que foi a bola rolando, a gente tem que comentar aqui da Flash Score que, cara, você gosta de futebol, você tá nesse vídeo aqui, você se emocionou com esse jogo de hoje. Pô, então, demais. meu amigo, Flash Score, primeiro link aqui na descrição, melhor aplicativo de estatísticas, mano, pega pra ver os números desse jogo, é só loucura, pega pra ver a nota do Yamal. Yamal não fez gol no jogo, mas pega pra ver a nota do Yamal, pega pra ver tudo que o Yamal fez. Então, acho que ele acertou 14 dribles, alguma coisa assim, né? Teve uma taxa altíssima, só não mais do que o Neymar em 2019 e 20 contra a Atalanta, né? Ou 2021. Contra o jogo lá contra a Atalanta. Pra ver os dados. Enfim, link grátis. Que nem eu falei, o Yamal ele não fez uma partida genial, mas ao mesmo tempo ele criou oportunidades. Boas chances do Barcelona vieram através dele, né? Gratuito do Flash Score aqui embaixo na descrição. Baixa aí, é realmente bem bom. Eu uso aqui pros vídeos, tá ligado? Vamos falar de bola rolando, que a gente tem muita coisa pra comentar aqui. Como é que a gente começa? Eu tô com a minha suposição, cara. Meu chute aí que essa foi a maior semifinal da década, acho que isso daí não tem dúvidas, e talvez a maior semifinal da história, né? Eu chutaria aí a maior semifinal da história, não sei, é que óbvio, né? Se a gente for pegar lá atrás, talvez tenha um jogo que foi melhor que esse, mas ainda mais, se tu juntar o jogo da ida e da volta, um 3-3, outro 3-3, que acaba virando um 4-3 na prorrogação, né, que termina no 7-6, eu não sei se teve uma semifinal parecida com isso, porque foram dois jogos de muita, né, de muita loucura, de muita maluquice, de muitos gols. Pô, foram dois jogos maravilhosos de assistir. Tipo, realmente o futebol na sua essência. Eu sei que tem muita gente falando, mas calma aí, se teve tanto gol, teve muitas falhas, né? Nem sempre o futebol é essa beleza só de gols. Parecia pelada de churrasco, o pessoal brincando. Mas, pô, tem sim sua beleza, vários gols, os dois times se mandando pro ataque. Talvez o Barcelona, se tivesse sido um pouquinho mais contido, não teria tomado o gol ali no finalzinho? Talvez. Mas, ao mesmo tempo, será que o Barcelona conseguiria chegar nos 2 gols se ele não fosse esse Barcelona, né, nesse empate? Não sei. Complicado. Um gol dele que estava no sacrifício. Mas essa é semifinal da década. É o jogo da década, na verdade. Eu acho que é a melhor semifinal da história. Eu chutaria. O jogo da década, pra mim, sem dúvidas. E se juntar os dois ainda, então aí, meu amigo, caraca, o confronto da década. Tranquilamente. Um baita confronto, velho. E a semifinal, top 3 da história, hein? Posso estar errando, mas eu acho que talvez a melhor da história, cara. Principalmente juntando o confronto, né? O ida e volta. Dele que não estava 100%, mas mesmo assim, numa roubada de bola do Di Marco, a bola vai lá na frente, o Dumfries vê o Lautaro que só rola para dentro do gol, faz o gol dele e sai aqui para comemorar. Se eu não me engano, o Lautaro chegou agora ao 25º gol dele. E aí, cara, a gente tem agora um Rafinha talvez fora da disputa da bola de ouro, porque né, a Champions não vem mais, o Yamal a mesma coisa. Sim. E aí, nesse momento aqui, eu comecei a pensar, será que o Lautaro tem chance de ganhar a bola de ouro? Porque, cara, agora vai ficar aquela confusão. Pode ser que ainda vá pro Rafinha, pode ser que ainda vá pro Yamal, tá ligado? Mas com a eliminação do Barcelona, a coisa fica mais aberta. Mas abre realmente esse precedente. Acho que vai depender muito do que acontecer na final. Se o Lautaro decide a final, por exemplo, aí acho que a chance cresce ainda mais. Do que estava antes. E aí, assim, o Lautaro, ele tem 25 gols na temporada. Bom, pelo menos, eu tenho quase certeza que esqueci o nome. Eu tenho certeza que ele tem 9 gols nessa Champions League. E eu fui dar uma conferida lá, como é que estamos no campeonato italiano. Ele tem ali uma boa quantidade de gols, mas ele tá longe de ser o artilheiro. Se eu não me engano, ele tá em 5º colocado na artilharia, tá ligado? Sinceramente, se você que tá aqui acompanha a Inter mais de perto, comente que você acha que o Lautaro tem o suficiente para ser ali um dos candidatos à bola de ouro. Porque, assim, eu não acompanho tanto a Inter de perto não, assim, mas eu, sendo sincero, vendo o Lautaro da Argentina, eu sei que na Argentina ele é uma coisa e na Inter ele é outra, mas eu não acho que ele seja um jogador patamar de bola de ouro, assim como eu não achava o Rafinha também, mas
pela questão títulos e pela questão de talvez ele, né, ele decidiu esse jogo aqui, ajudou a decidir, foi importante, tá sendo importante pra temporada da Inter, né? Vem fazendo uma bela temporada. Vai acabar sendo, mas, por exemplo, se fosse me falar, sei lá, no começo da temporada, eu não chutaria nunca Lautaro, Rafinha, como bola de ouro. Assim como na temporada passada, eu não chutaria o Rodri, né? Cara, tudo que se vê do Lautaro, principalmente em dia de Champions League, ele é a cara da Inter de Milão. Ele é o jogador que mais conecta o campo com a torcida, decisivo, tá ligado? Né? O Dumfries também foi muito importante nessa semifinal. Ele marca 2 gols no jogo da ida. E foi 2, né? 2? Acho que foi 2. 2 ou 3, não, acho que foi 2. E hoje ele dá assistência aí pro Lautaro. E talvez seja o cara mais perto de um ídolo que está hoje no elenco. Ele é o cara que a torcida ama. Então, ele é sempre esse protagonista. Como eu falei, ele faz a ligação de campo e torcida. Agora, nessa temporada, ele tem tudo que é necessário para realmente disputar uma bola de ouro. Como eu falei, ele tá ali disputando para ser campeão da Itália. Na Copa da Itália, ele tá fora. No título, né, da Serie A e tal, ele pode ganhar, mas pode também não ganhar. Não é um campeonato que tá tão encaminhado assim quanto a La Liga do Barcelona, mas, cara, de qualquer forma, ele está chegando mais uma vez em final de Champions League, e eu falo mais uma vez, porque, pra quem não lembra, em 23 eles foram finalistas contra o Manchester City do Guardiola, acabaram perdendo, mas... E a Inter vem muito mais pronta, né? Um time muito mais maduro, e é forte concorrente, cara. Eu acho que o PSG deve passar, pelo que a gente viu no primeiro jogo, contra o Arsenal, né? A não ser que o Arsenal realmente consiga fazer um outro futebol. Porque pelo que a gente viu no primeiro jogo, o PSG dominou a partida. Mas chegaram na final. Então, assim, mais uma vez o Lautaro tá lá. E, cara, o Lautaro faz muita diferença. O Lautaro tava meio baqueado, ele não tava 100%. Ele faz o gol aqui e ele vai aparecer mais. O Lautaro é um concorrente real da bola de ouro. O Lautaro tem chance de ser eleito o melhor do mundo. Seria justo. Porque, assim, eu vejo muita gente falando que é um absurdo, que antigamente a Messi é Cristiano. E agora quem disputa a bola de ouro é, sei lá, o Rafinha, é o Salah, é o Dembélé. O Lautaro seria um bom nome? Você comente aqui a sua opinião. Eu acho que desses nomes, assim, o nome que a gente realmente considera que seria a bola de ouro, assim, na questão de carreira, eu acho que é o Salah. É o único. O resto, na questão de tudo que fez na carreira e até talvez de técnica, né, no geral, eu acho que ninguém colocaria como bola de ouro a não ser pela temporada. Mas a bola de ouro é pela temporada, né, cara? Não tem jeito. Então, se realmente ele ganhasse a Champions League, e ainda mais sendo o protagonista, muito provável que a bola de ouro vá pra ele. Ou então se o PSG ganha, muito provável que a bola de ouro vá pro Dembélé. Por mais que eu acho que também o Dembélé não é jogador pra ganhar a bola de ouro. Mas pela temporada a gente vai fazer o quê? Se o cara decidir a Champions, o cara vai ser campeão, provavelmente, do campeonato nacional dele, né? O Lautaro tem o risco de não ser, o Dembélé já é, né? O PSG já é campeão. Então, acaba, né, tendo essas aspas aí. Agora, se ele não brilhar na final... Aí vai ficar mais complicado aí decidir esse Na sequência, né, pessoal, o que a gente vai ter é o seguinte: o Barcelona com a Lamine Yamal tentando, aqui o chute vai cruzado e acaba que não leva tanto perigo assim. E aí na sequência, pênalti sofrido por quem? Pelo argentino Lautaro Martinez. E teve uma câmera que não parecia pênalti na primeira, de longe assim e por trás. Parecia que o zagueiro tinha tocado primeiro na bola. Mas ainda essa câmera aí, quando mostra... é clara, dá pra ver que realmente ele toca primeiro na perna do Lautaro e depois aqui, cara, pega tudo. É muito foda porque assim, o Cubarsí, que é quem tá aqui no lance, o jogador do Barcelona, ele é muito bom, mas ele é um jogador de 18 anos. E aí ele tava enfrentando o quê? Um cara que, diferente dele, é muito experiente. Também é tão bom quanto, só que é experiente. E por que eu tô falando disso de idade e tal? O Lautaro foi muito velhaco aqui, o Lautaro foi cobra criada pra, sabe, cavar esse pênalti. O que acontece? A gente vai ver o vídeo, mas, cara, o Lautaro, ele meio que traça o pé dele, ele coloca o pé dele na frente da bola, porque ele sabia que o Cubarsí ia entrar com essa espécie de carrinho aqui, e ele taca o pé dele lá pro Cubarsí, ao invés de tirar a bola, tirar o pé dele. E aí, olha só, pênalti bem marcado, olha só aqui o que eu tô falando, ele não conseguiria chutar. Perceba que ele põe o pé dele na frente, o Cubarsí vem, pega só o pé, derruba, o pênalti é marcado. Eu não sei nem se foi proposital 100%, porque é meio que um pé de apoio. Talvez tenha sido proposital, mas eu não tenho essa certeza, né? Não tenho. No na bola, vai pra cobrança e mata o goleiro, não tem nem como. 2-0, Inter de Milão em cima do Barcelona. Inclusive o Lautaro tava brabo lá, que ele tava, né, tinha ficado machucado depois desse lance, e ele teve que sair de campo pra depois voltar. E ele queria bater o pênalti, parecia que ele tava ali meio que discutindo levemente com o Inzaghi, né?
mas o Çalhanoğlu que ia acabar batendo. Cara, que jogo completamente absurdo. A Champions League esse ano, ela mudou de formato e no começo a gente tinha medo, tá ligado? Dá pra dizer que a Champions League melhorou? Talvez sim. A gente tem mais jogos, tem mais lesões também, que é um problema. Mas, cara, se existir um medo de que, talvez... Será que aquela emoção não vai passar? Não? Mano, olha esse jogo de hoje. Mais uma vez, porque semana passada também tinha sido um 3x3 absurdo. Mais uma vez a Inter abre 2x0 pra depois tomar o empate. Não, e teve jogos emocionantes na fase classificatória. Mas calma lá, a gente não chegou no empate. Como eu disse aqui, eu acho que foi muita expertise ali do Lautaro, tá ligado? Ele se coloca na frente pra sofrer o pênalti. Cara, num mundo onde não existisse VAR, esse pênalti do Lautaro não seria marcado. Porque o Marciniak, árbitro de hoje, ele não viu na hora, tá ligado? Só que assim, me parece que o Lautaro, tipo... Mano, por mais que o árbitro não marque isso aqui no campo, porque é realmente muito difícil de ver o pênalti. Olhando ali na primeira vista, parece que não foi nada, parece que o Cubarsi foi enorme no lance. Sim. Só que aí na imagem do VAR não fica dúvida. Assim como depois, lá pro final do jogo, tem um possível pênalti no Yamal, que o juiz dá pênalti, né? Só que o carrinho é fora da área e o VAR salva o juiz. E se não tivesse VAR, o juiz também teria marcado o pênalti. Então, pra tu ver como é que faz a diferença de ter ou não o VAR, né? Realmente, o Cubarsi nem tocou na bola, porque o Lautaro protegeu a bola dele com o pé. O Lautaro, ele não tentou chutar a bola, ele tentou proteger ela para ele sofrer o impacto e aí o Çalhanoğlu cobrar o pênalti, fazer o gol 2x0. E nesse momento aqui, o Barcelona, ele tava meio perdido. O Barcelona, ele tava nas cordas, o Barcelona tava sem saber o que fazer. O primeiro tempo do Barcelona foi bem ruim, cara. Não tava conseguindo ligar muito o Yamal no jogo, o Rafinha tava bem perdido também. Meio campo também não tava bem, tá ligado? Tipo, o time todo tava bem estável. E o primeiro tempo... Tava criando pouco, né? Teve poucas oportunidades no Barcelona que no primeiro jogo a gente viu criando muito e no próprio primeiro tempo, beleza, tomando 2x0, mas no próprio primeiro tempo empatando, hoje foi diferente. Era muito da Inter de Milão, tá ligado? Porém, o que a gente vai ter depois? Tipo, não foi uma Inter avassaladora no primeiro tempo, mas foi uma Inter de novo cirúrgica. Fez ali os ataques e fez os gols. Foi muito precisa, né? Esse time da Inter é muito preciso. O intervalo. E não tomou sustos, né? Pouquíssimos sustos nesse primeiro tempo. Que as coisas começam a mudar. Mas assim, no primeiro tempo, eu tenho os números aqui. Olha só, a gente tinha 6 finalizações do Barcelona. Só que tem um detalhe. O Barça chutou 6 vezes no gol, finalizou 6 vezes no gol. O que não é tão pouco assim, tá ligado? Tá longe de ser um número maravilhoso, mas também não é tão pouco assim. Porém, no primeiro tempo, o Sommer fez alguma grande defesa? Não que eu me lembre, tá ligado? Não. Talvez tenha acontecido, mas não que eu me lembre. Foi principalmente a partir do segundo tempo que ele começou a crescer muito. E talvez o Sommer seja um nome... nome do jogo, tá ligado? Talvez não, eu acho que é o nome do jogo, eu não sei se ele vai ser eleito o melhor em campo e tal, eu tô gravando isso aqui assim que o jogo terminou, mas assim, depois você veja aí o meu palpite. Ele foi o nome do jogo, eu tenho que ver aqui depois se ele foi realmente... Comenta aí depois, eu também não vi, não cheguei a ver se ele foi eleito ou não o melhor do jogo, mas eu acho que talvez ele tenha que ser, cara, porque ele salva ele faz uma defesa sensacional, né, que é num contra-ataque do Barça, que acho que seria o 2x2, ele deve mostrar aqui. Uma defesa assim, de manual, pra salvar a Inter. E aí, beleza, depois a Inter toma empate e tal. E na prorrogação, acho que quando a Inter já tá na frente, se eu não me engano, o Yamal bate uma bola perfeita, velho. Perfeita. E ele vai assim na pontinha do dedo e defende, tá ligado? Era um golaço. O pessoal até comparou, acho que foi o VSR com a defesa que o Júlio César faz. Que a Inter, né, em 9 e 10, ela elimina o Barça também. E tem uma defesa parecida, né? O Messi, não tão parecida, mas, né, que o Messi bate acho que mais rasteira, e essa bola também, tipo, que ele corta pro meio e bate com uma curvinha. Hoje o Yamal bateu mais pra cima, só que foi parecida a defesa, de certa forma. É Sommer melhor em campo, porque se fosse o Barcelona classificado, eu daria o prêmio pro Yamal, como foi a Inter, eu vou de Sommer. Yamal, cara, não sei, talvez o Yamal criou as melhores oportunidades do Barça, querendo ou não, né, que não foram gol, é verdade. Talvez Yamal, é que eu acho que o primeiro tempo dele foi ruim, mas também o primeiro tempo do Barcelona no geral, né? O segundo tempo dele já é melhor. Mas o primeiro tempo dele, eu acho que muito também por culpa do time todo, ele não conseguiu desenvolver tão bem. Só que realmente ele criou bastante oportunidades. Mas, no primeiro tempo, como eu falei, o Barcelona 6 chutes, enquanto a Inter teve 8, um pouquinho a mais. A posse de bola era mais de 60% pro Barcelona, o que não quer dizer muita coisa. Porque era aquele caso, como eu falei, o Barcelona, ele ficava com a bola, ele até finalizava, mas não levava tanto perigo assim. Então uma posse de bola meio infrutífera, uma posse de bola que não vai, sabe, mudar nada. E assim, cara,
Eu acho que no primeiro tempo, o Barcelona estava sentindo muito a falta dos seus laterais titulares, como eu falei, o Koundé e o Baldé. É aquilo, tipo assim, tava faltando apoio ali para Lamine Yamal, pro Rafinha. O Rafinha tava completamente sumido. O Yamal é realmente uma atrocidade. O Yamal, ele não tinha o apoio do lateral que costuma apoiar ele ali, mas mesmo assim ele tava bem desde o começo. É claro que ele melhora com... Eu achei ele no segundo tempo melhor. No primeiro tempo, ele tava tentando, obviamente, mas não achei que ele conseguiu desenvolver tão bem o jogo, tá ligado? Tava faltando alguém ali, o time aproximar mais. Conforme o tempo vai avançando, mas eu não consigo dizer que ele tava mal no primeiro tempo, não. Então, assim, o Yamal é realmente um bagulho cabuloso. Mas, no segundo tempo, como eu falei, no primeiro, os laterais que estavam em campo, eles não estavam bem. Mas aí, no segundo tempo, cara, esse maluco aqui, o Gerard Martin, muito prazer, caso você não conheça, ele começa a mudar o que estava acontecendo no jogo. Ele que era um dos problemas, ele estava mal. Dani Olmo estava muito mal. Dani Olmo, tem que ser falar, estava muito mal. Só que eu não sei o que acontece no vestiário. Parabéns ao Hansi Flick, eu não sei o que ele falou. Mas, cara, ele virou uma chavinha do Gerard Martin que voltou pro segundo tempo completamente diferente. E aí, com bola rolando no segundo tempo, gol do Barcelona. Passe do Gerard Martin pro Eric Garcia, um lateral pro outro. O Barcelona voltou, realmente uma boa observação do Josão. O Barcelona voltou outro, cara, no segundo tempo. Foi um time assim que foi avassalador. Fez um gol, pressionou e logo em seguida fez outro. Os dois que estavam fazendo parte do problema, eles começam a fazer parte da solução. O futebol é uma máquina de heróis e vilões, tipo assim, muito rápido, tá ligado? Você sai de vilão pra herói, de herói pra vilão. E o que acontece aqui é o seguinte: Gerard Martin, ele vai cruzar, cadê? Ele cruza na área e de primeira vem o Eric Garcia e faz um golaço inacreditável e sai aqui pra comemorar. Cara, assim, é o Eric Garcia, que é bom zagueiro e tal, mas ele é bom zagueiro, que hoje estava na lateral, fazendo um golaço. Não é a dele. Por mais que hora ou outra ele é metido fazer um golzinho aqui ali de cabeça e tal, mas assim, completamente inesperado isso aqui. Um baita de um gol, tá ligado? Como eu falei, não é tão inesperado assim, porque vira e mexe ele faz alguns golzinhos aqui e ali, mas porra, você não esperaria um golaço desse aqui vindo do Eric Garcia, tá ligado? 2-1. O Barcelona, ele começa a melhorar e ele precisava ainda de mais um gol. E aí, cara, o que acontece depois é o Sommer começando a aparecer. E assim, essa defesa foi essa partida do Sommer, ela é grandiosa o suficiente, presta bem atenção nisso aqui, tá? Ela é grandiosa o suficiente a ponto de, se a Inter ganhar essa Champions, dificilmente o Sommer não ganha o prêmio de goleiro do ano. Porque o que ele fez hoje é nível Courtois contra o Liverpool. É um bagulho, é uma atrocidade a atuação. Olha... Essa defesa é loucura, velho, porque o Barça, ele faz uma jogadaça de manual de contra-ataque. Bola de pé em pé. Aí faz a vovozinha, né? A famosa ali do Fifinha, quem joga, tá ligado? Toca pro lado e o Sommer faz uma... Olha só, o Eric Garcia, que tinha acabado de fazer um gol, ele tem essa chance aqui. O gol completamente aberto, assim, a bola vindo perfeita para finalização. E aí, meus amigos, o que acontece é isso aqui, ó, de novo, de um lateral pro outro é só fazer, o Sommer quase que encaixa. A bola vem para ali encaixar, ele consegue espalmar, não conseguiu encaixar, mas que defesa monstruosa. Tá aqui o print do momento. Assim, aqui eu acho que foi a primeira grandiosa de hoje, mas tá longe de ser a última. É uma atuação de gala. Como eu falei, é nível Courtois contra o Liverpool, é nível Neuer dos grandes momentos, tá ligado? É uma baita atuação. Cara... ele foi importantíssimo pra essa vitória. Inclusive, ele tem que ter sido eleito o melhor, porque, cara, a atuação dele foi brabíssima. Eu já vou adiantar aqui o comentário, tá? O Barcelona não pipocou, não. A Inter mereceu. Mereceu porque foi capaz de fazer 4 gols no Barcelona hoje, mais 3 semana passada, e mereceu porque o Sommer fechou muito. Mas tem um ponto, né, Josão, que o Barcelona tava ganhando até o quê? Os 88? Não, faz o gol aos 88 com o Rafinha, e depois toma o gol aos 92, acho, 93, por aí. Tipo, beleza, não pipocar, mas às vezes, eu sei que é da hora o futebol arte, é bonito, né, pô, a gente só teve esses jogaços porque os dois times, de certa forma, propuseram o jogo, muito mais o Barcelona do que a Inter, mas a Inter também trocou ali, né, com o Barcelona, foi na trocação, tivemos um jogo bem aberto, com pouca enrolação, mas talvez no finalzinho ali faltou um pouquinho mais de furar a bola, né? Eu sei que coisa... Por isso que o futebol não vai pra frente. Tem esse ponto. Mas talvez se o Barcelona tivesse segurado mais a bola no final, estaria, né, com essa classificação. Tem esse ponto. Eu acho que
O Barcelona, se ele tivesse sido eliminado igual o Real Madrid foi, perdendo o jogo de ida, perdendo o jogo de volta, não conseguindo jogar bem nem na ida nem na volta, aí é vergonha. Aí dá pra você falar que é pipoca. Tipo assim, pô, o que aconteceu? Cadê aquele time bom? Tá ligado? Esse aí que é o time estrelado e tal, esse aí que é os galácticos, tá ligado? Se fosse esse o cenário, de um Barcelona não jogando nada, aí é feio. Aí, tipo assim, nossa, cadê o Yamal? Tá... Mas definitivamente não foi isso. A Inter jogou muito bem, o Barcelona jogou muito bem e o Ian... Mas acho que o que pesa mesmo é a questão do Barcelona até os 90 e tantos, cara, tá com a classificação encaminhada. E aí toma um gol. Sabe aquela questão do Brasil, dos 4 minutos? Pode colocar mais ou menos isso aí no Barcelona, tá ligado? Faltou segurar a bola, faltou evitar com que a Inter tivesse a chance ali. O Sommer jogou melhor do que os dois. O Sommer parou esse time do Barcelona o máximo que deu. Mesmo assim, ele ainda tomou 3 gols. Vamos falar desses gols aqui agora, porque olha só, depois, gol do Dani Olmo, que é outro que sai de... O cara que entregou a jogada do primeiro gol sofrido para virar o cara que faz o gol do empate. E olha só, lembra do Gerard Martin que eu falei que ele vira, sabe, uma das peças principais do segundo tempo? Ele já tinha dado uma assistência, ele ia dar a segunda assistência dele se não fosse o Sommer defendendo. E nesse momento aqui do segundo gol, olha o cruzamento que ele vai achar lá atrás pro Olmo fazer o gol de cabeça. Cara, absurdo. Baita cruzamento. Né? Absurdo. Nesse momento aqui, era o Barcelona empatando, já ia falar virando, era o Barcelona empatando assim como ele fez na semana passada, o jogo virando outro. A Inter sentiu muito, inclusive, cara. A Inter tava perdendo bola besta ali atrás, o Barcelona tava sufocando, né? A pressão tava dando muito certo. O Barcelona tava conseguindo, com a ideia que é a principal do Hans Flick, que é deixar a linha alta para ter muitos impedimentos do time adversário, e realmente a Inter tava tendo muitos impedimentos, então tava surtindo efeito. O Barcelona tava no seu melhor momento no jogo nesse segundo gol aí. Tanto é que tem a defesaça do Sommer, e logo depois tem essa jogadaça e o gol. Barcelona que no primeiro tempo ele não conseguiu jogar bola, agora ele acertava o tom da pressão, tá ligado? No primeiro tempo a gente tava vendo muito o Barcelona tentando sair com a bola e alguém, sabe, roubando ela. A gente viu o próprio Dani Olmo perdendo a bola, o que gerou o primeiro gol, e agora virou o contrário. Agora era o Barcelona que roubava e, sabe, do nada pegava o time da Inter aberto. Que jogaço, que partida maravilhosa. Depois, o que a gente vai ter é mais uma... Olha isso aqui é o Sommer. Olha essa defesa do Sommer. Assim, vamos ver o vídeo, porque o Yamal, que estava muito bem no jogo, ele dá esse chute aqui e olha na onde que vai buscar essa... Loucura. Acho que teve uma... É verdade, né? E aí na prorrogação acho que tem uma outra do Yamal que é ainda mais absurda, mas essa daí também foi. Cara, realmente, o Sommer fez uma partidaça. Cara, é impressionante. Isso aqui não existe, cara. Isso aqui não existe. Isso aqui é inacreditável. Assim, vai soar repetitivo, tá ligado? A partida que o Sommer fez hoje é uma atrocidade, gente. Mesmo tomando 3 gols. É papo gols. De melhor goleiro da temporada. É uma loucura. É loucura mesmo. E aí, cara, eu vou pegar pra já falar do Yamal aqui. O quão foda não é o Yamal que mesmo no jogo que o time dele perde, ele joga muito bem. O Yamal, ele tava arrumando esses chutezinhos aqui, quando você não dava nada, ele tem essa parada também de jogar no espaço curto, tá ligado? Parece que, pô, não tem espaço pra ele cruzar. Ele consegue cruzar. Daí não tem como pegar impulso pra chutar forte. O Vitor Sérgio até comentou isso, falou, cara, eu não sei como é que o Yamal conseguiu cruzar essa bola, mas ele cruzou. Chuta forte, ele chuta no canto, ele, sei lá, caça a bochecha da rede e ele só não faz alguns gols, no plural, ele só não faz alguns gols, porque esse maluco de laranja aqui, o Ian Sommer, ele tava de sacanagem, ele tava vivendo um dos melhores, se não o melhor dia da carreira dele, o Yamal muito bem. Gente, lembrando, o Yamal tem 17 anos de idade. O Yamal tem 17 anos de idade. É muito louco. Ah, mas já é melhor do que o Messi e tal. Tipo assim, com a idade sim, mas não vamos entrar nessa de comparar com o Messi. Hora ou outra a gente compara os números e tal, mas aí é comparar número, sim, não é comparar habilidade e tal. Até porque o Messi vai virar o Messi mesmo lá pros 21 anos ali que começa a ficar um bagulho de outro mundo, tá ligado? Mas assim, 17 anos de idade. Eu não quero ser a pessoa que só elogia um jogador quando o time dele ganha, porque aí é muito fácil, tá ligado? Igual aqui, pô, chegar hoje e elogiar o Sommer é fácil, porque olha o que ele fez. Mas vamos fugir um pouco do óbvio. A partida do Yamal é uma atrocidade. O Yamal jogou melhor do que o Rafinha, que fez gol. Jogou melhor do que o Olmo, que também fez gol. O Yamal foi... Não, ele foi realmente um dos melhores do Barça, mas eu achei ele ainda inconstante em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que ele apareceu muito bem, né? Só que em alguns momentos do jogo ele sumia, tá ligado? Ele sumia. Só que realmente, quando ele aparecia, ele criou chances, como eu falei assim, de chances reais, né? Chutes perigosos, cruzamento pro Lewandowski, depois tem outro chute dele também muito perigoso.
né? Ele cria coisas muito... lances muito perigosos. Mas eu achei uma partida ok dele. Eu entendo o Josão e tal, mas eu não achei essa partidaça. Eu sei, tem todo o contexto, né? O Barcelona não tava muito bem no primeiro tempo, isso daí pesa. E, 17 anos e tal. O Di Marco também, no primeiro tempo ali, eu acho que ele deu uma intimidada no Yamal quando ele chega forte, com falta. O juiz, inclusive, poderia ter advertido antes, o Di Marco. Ele dá umas pancadinhas ali no Yamal pra dar uma... E eu acho que no primeiro tempo ele consegue parar o Yamal, né? Tipo, fazer com que ele jogue bem menos. Tanto é que não tem nenhum lance aqui do Yamal. No segundo, o Yamal já cria uma chance e outra. Mas ainda acho que, sei lá, não é o Yamal de outros jogos. Ele não foi mal, né? Não dá pra falar que ele foi mal. Mas eu achei uma partida ok pra boa, tá ligado? Foi um dos melhores do Barça, isso é verdade. Mas o Barça não fez uma partidaça. No segundo tempo, beleza, fez uma baita partida, né? Mas no geral, assim, o Barça oscilou muito, né? Foi o cara do Barcelona. Foi o cara do Barcelona. Mas enfim, só não foi mais... Ele só não saiu de o cara do Barcelona pro cara do jogo por causa do Sommer. Depois, o que a gente vai ter é o gol do Rafinha, que tava 2-2. E aí o Rafinha, heróico, sabe? Aquela coisa a lá Champions League mesmo, a lá Real Madrid do pacto. O Rafinha faz um gol de bola de ouro aqui, não em quesito de beleza, mas em quesito de importância. Olha só, ele recebe uma baita de uma chance, ele chuta, o Sommer pega, só pra variar, só que dá rebote e o Rafinha vai lá e chuta. E aí o Sommer dá aquela falhinha, né? Mas foi a única do jogo dele, realmente, essa falha. Teve uma outra que ele também sai meio errado, mas não gera o gol. Nesse daí ele espalmou pra frente e o goleirão não pode, né? Mas quem sou eu pra julgar o Sommer, que fez uma baita partida, mas nessa daí ele deu uma vacilada. E eu acho que o Josão vai comentar, né? O cara que tá ali na frente, o jogador do Barça, não lembro quem é, ele quase toca na bola, mas ele consegue tirar e o Rafinha dá uma baita sorte. Lá na bochecha da rede acontece o gol. Cara, nesse momento aqui, eu acho que o Rafinha, ele tava voltando forte para a disputa da bola de ouro, tá ligado? Porque assim, ele vem de mais um jogo ruim. Eu não gostei da primeira partida dele contra a Inter, não foi algo péssimo, mas também longe de um bola de ouro. Hoje ele tava muito sumido, tem lá a desculpa, que não é exatamente desculpa, porque quando a gente fala desculpa parece que é assim, tô inventando o problema, tá ligado? E não é invenção, de fato existe esse problema. O Rafinha tava sem o lateral que ajuda ele a criar o jogo, mas mesmo assim ele tava meio sumido e tal, tá ligado? Ele tava meio apagado no jogo. Em nenhum momento o Rafinha deixou de correr uma barbaridade. Você vê que ele sempre se esforça, 10 vezes mais do que muita gente, tá ligado? Ele tava lá tentando, ele tava lá se dedicando. No finalzinho do jogo, quando o Barcelona já tava perdendo, ele era o cara que ia lá atrás buscar a bola. Então, assim, ele continua sendo um jogador muito voluntarioso, tá ligado? Mas isso ele sempre foi. E eu, talvez por isso, sempre meio que passei pano pro Rafinha naquela época que todo mundo, nossa, tirava ele para o maior bagre da história. Eu vi essa qualidade nele, esse maluco que joga em prol do time, tá ligado? Só que assim, isso aí é uma característica dele, que é muito legal, só que não define bola de ouro. Agora, esse gol aqui, com esse nível de importância, é isso que a gente fala, é isso que a gente espera quando se fala de bola de ouro. Claro, a atuação não foi das melhores, mas muitas das vezes a bola de ouro não é só sobre quem é o melhor, mas às vezes é sobre quem teve mais, né, impacto. Então, é muito isso. E às vezes um gol camufla partidas ruins, né? Poderia acontecer isso. Ficar marcado mais pelo... Rafinha foi o cara que conseguiu o gol da classificação pro Barcelona, então... Você quer mais impacto do que fazer um gol de virada aos 87 minutos de jogo? Então, esse é o problema. Por isso que eu acho que o Barcelona pipocou, cara. Porque aos 88 consegue... Nos 87 e tantos ali, quase 88, consegue o empate e toma um pouco... consegue a virada e um pouco depois toma empate. Assim, era isso. Ele comemora aqui como alguém que... Você vê a cara dele, mano, parece aquela parada de... Caraca, tá ligado? Eu classifiquei o meu time. Não foi bem por aí, né? Porque depois, cara, a gente vai pra prorrogação. E aí, durante a prorrogação... Aliás, prorrogação não, calma. Não fomos ainda pra prorrogação. O jogo foi tão maluco antes dela, porque o Barcelona tava ganhando. Antes dela, olha só, o Gerard Martin, ele tropeça na bola, ele perde ela de forma muito boba. E aí o Dumfries cruza mais uma bola na área pro Acerbi, que é zagueiro, fazer um gol, tirar a camisa, comemorar que nem um louco, o estádio vira abaixo. Cara, eu vou te ser bem sincero, tá? Eu não sou muito chegado no Inter de Milão. Eu sempre gostei mais do Milan e tal, porque sempre teve mais brasileiros lá, principalmente o Ronaldinho Gaúcho, que é um dos responsáveis por eu ter me apaixonado pelo futebol quando eu era novo, tá ligado? Então eu sempre tive uma parada de eu gosto da Inter, eu gosto do Milan, a Inter é meio rival, mas é aquilo, cara. E hoje, eu tava torcendo pro Barcelona e tal, não escondo, mas, cara, os caras mereceram.
Assim, a atuação, o jeito de jogo do Inzaghi. O Inzaghi é um maluco que eu falo pouco, eu acho que a internet fala pouco, a gente fala pouco. O Inzaghi, ele não tem ainda a grife de vários outros treinadores que já tem. Mas, cara, o trabalho dele nessa Inter é uma grosseria. E aqui, cara, o Dumfries também tem que ser... Eu acho que qualquer um dos dois times que fossem finalistas estaria justo, tá ligado? Pelas duas partidas. Eu acho que os dois foram muito bem e alteraram entre maus e bons momentos, tá ligado? Variou muito o jogo dos dois. Uma hora um tava muito bem e outra hora o outro mal e vice-versa. Eu acho que quem classificasse seria justo, independente de Inter ou Barcelona. Acho que foi um jogo que permitiria que qualquer um dos dois se classificasse. Mas o futebol só permite que um, né, seja classificado pra final e foi. Ter comentado, tá? A gente tem um Sommer que jogou bola demais, que pra mim é o melhor de hoje, o Yamal que jogou bola demais, mas o Dumfries, não só hoje, mas no confronto, ele teve 5 participações em gols. 5, caraca? Em 2 jogos. Sendo esses 2 jogos semifinal de Champions League. Porque é sempre aquilo, se você faz, sei lá, 5 gols em 2 times que um é o lanterna do campeonato, o outro é o vice-lanterna, é mais suave. Agora, contra o Barcelona do Hansi Flick, em semifinal de Champions, em 2 jogos, e de volta de semi, você meter 5 participações em gols, são 2 gols e 3 assistências, se eu não me engano. Assim, que confronto absurdo. Então eu lembrava de 2 gols e uma assistência, não lembrava das outras assistências dele. Não sei se foram todas hoje, ou se no jogo da ida teve, acho que teve, talvez. O Dumfries. Falando nesses números altos e gordos, tá ligado? Pô, 5 participações em gols. Cara, essa foi a semifinal com a maior quantidade de gols da história. Tem uma outra que empata com ela, mas nenhuma teve tantos gols assim, somando ida e volta dos dois times, tá ligado? É gol pra caramba. É muito louco, gente. Porque eu nem... Isso daí fortalece minha tese da maior semifinal, da melhor semifinal que já existiu. Eu vou comentar disso. Mas olha só. Isso aqui é o que tem de melhor no futebol. Tá ligado? É esse jogo aqui, é a final da Copa do Mundo, é o que tem de melhor porque, é claro que melhor pra gente é quando o seu time ganha, principalmente seu time brasileiro, que é aquele time que você tem mais conexão. Mas sabe quando você não tá torcendo pra ninguém? Ou pelo menos igual eu, pô, eu prefiro o Barcelona, mas... Pro bem do espetáculo, tipo, o bagulho fica muito mais bonito, fica algo que é surpreendente. Uma hora um time tá na frente, outra hora o outro time tá na frente, empata e acontece isso, aquilo, é uma loucura e tu vai... se entusiasmando e acontece gol no final, e aí outro time vai lá e marca gol nos acréscimos, e caraca, mano, loucura, realmente a essência do futebol, o gol é algo que é emocionante, né? Tá ligado? Não é aquela uma coisa também, não vou chorar. Com gols, com vários gols, e equilibrado entre os dois times é muito louco. Barcelona perder. Tipo assim, é virada. Isso aqui, hoje, é virada, é revirada, é remontada, e é empate nos acréscimos, e vai pra prorrogação, e é golaço. Foi lindo, foi lindo de isso ver, aqui é o mais alto nível do futebol. Hoje em dia, a gente tem a Kings League aí, que surge justamente porque, primeiro, muita gente não tem paciência pra assistir 90 minutos de futebol, e numa geração de molecada muito nova, acostumado com o TikTok, que tudo é muito rápido, tá ligado? O pessoal é natural que tenha cada vez menos, sabe, paciência. Nossa, vou ver um jogo de 90 minutos 0x0. Sabe, tem gente que não aguenta. Só que assim, o jogo de 0x0, ele é ruim, é meio chato. Tem jogo 0x0. Tem alguns bonitos, né? Que é legal, mas muitos são realmente muito chatos mesmo. Mas faz parte, cara, pra quando finalmente chega um jogo desse, a coisa ser grandiosa. Tá ligado? É o jogo de 0x0, monótono, chato, aquela coisa meio, ai meu Deus do céu, ninguém aguenta, que faz isso aqui ser tão grandioso. Porque isso aqui é ponto fora da curva. Na Kings League é mais comum essa parada de, sabe, muitos gols, aquela loucurada toda. E aí, eu imagino que tem a emoção, mas por ser mais frequente, não é tão comum assim, não é tão emocionante assim quanto no futebol tradicional. Sim, concordo, mas ao mesmo tempo talvez tenha menos tédio. Não sei. Bom ponto que ele levantou aqui. Não tem esse entusiasmo todo porque acontece muitas vezes. Mas acho que do jeito que aconteceu hoje, do jogo tão maluco assim, acho que não é sempre que acontece na Kings League, não. Tipo, às vezes vai ter um jogo com muitos gols, mas de um lado, né, pra um time lá, o time mete, sei lá, 8x2, 8x4. Agora esse jogo assim como foi, realmente mesmo se acontecesse na Kings League, como é um jogo gol a gol ali, 2x0, 2x2, 3x2, 3x3, acho que de qualquer jeito causaria, né, uma tensão, até porque parece um roteiro de filme o bagulho.
Que, mano, isso aqui é uma coisa Mas que acontece faz uma sentido. vez a cada não sei quantos anos. Um jogaço. Um jogaço. Tipo assim, isso aqui mostra por que a gente gosta do esporte, tá ligado? Sim. Não é o meu time, tá ligado? Nenhum dos dois aqui é o Vasco, mas, pô, que absurdo. Sabe aquilo de, mano, eu não consigo tirar meu olho da frente da tela, ó. Olha essa partida. Enfim, vamos dar sequência aqui. E aí uma partida que vai ficar pra história, né? A gente viu a história acontecer. Por exemplo, no jogo do PSG, que foi 6-1 lá, que é a virada histórica, eu não consegui ver ao vivo, porque eu tava na faculdade na época lá e tal. Acho que eu tava ao caminho da faculdade, eu já tinha chegado, e aí não consegui ver. Eu perdi esse momento, e hoje eu consegui ver um momento muito da hora também, tá ligado? Histórico, e de um jogo até melhor, porque beleza, aquele lá foi uma baita remontada, né? Foi mais histórico, talvez pela questão da remontada, né? Que o time fez 6 gols e tal, teve todo aquele pretexto de, pô, fazer 2, 3 gols no final, né? Foi 2, acho que 2 ou 3, que foi. Acabou 6-1, né? No final. Mas hoje teve essa questão da prorrogação, né? Mano, é história, é história. Aqui, porque É agora sim vamos para a prorrogação e nela a Inter de Milão com Fratesi faz um gol. Olha só aqui o que acontece. Numa baita jogada do Thuram, o Fratesi recebe, chuta lá no outro canto, o Chesney nem pula. Eu sei que talvez o Chesney, mesmo se pulasse, não teria chance, mas me dá uma raiva quando o goleiro ele fica olhando. E eu falei isso daqui do Chesney, porque eu acho que no primeiro jogo aconteceu algo parecido. E em alguns momentos desse jogo aqui, mesmo quando não foi gol, algumas bolas passaram perto. E ele faz esse movimento de só ficar olhando. Cara, quando o goleiro faz isso, me irrita demais, cara. O goleiro que fica só olhando, que só dá golpe de vista. Eu até falei no começo do vídeo. Cara, me irrita muito o goleiro que faz isso. Eu sei que às vezes o goleiro, não dava pra pegar, mas, pô, pula na bola. E ele sai aqui pra comemorar uma loucura danada. Histórico. A Inter vira dentro de casa. Cara, completamente merecido. Um trabalho que vem sendo feito de forma absurda. Mereceu a mesmo. Inter tem eliminado adversários muito fortes, tá ligado? E o Barcelona não é o primeiro. E hoje a Inter jogou pra frente, tanto é que abre o 2-0 ali. Foi não foi só por causa do Barcelona que foi esse jogaço. A Inter também proporcionou essa partidaça, tá ligado? No jogo da ida também. Só que no jogo da ida a Inter jogou menos. Hoje, na sua casa, foi algo até que os comentaristas destacaram. Cara, a Inter jogou mais, tá ligado? E foi eu mais acho que pra na frente. final da Champions O Barella também, teve tipo assim, o liberdade. Barcelona não vai ser o último, porque ainda tem a final da Champions, seja lá quem for que vier, vai ser uma Pra mim, a melhor final da Champions em questão de futebol, de beleza de futebol, acredito eu que seria Barcelona e PSG, pelo que eu vi até agora dos dois times. Acho que eram dois times que seria a trocação pura. Pode ser que, por exemplo, Inter e Arsenal sejam um jogaço também. Pode ser Inter e PSG, pode ser que seja um jogaço maluco que nem o Barcelona. Eu acho que o PSG passa pelo primeiro jogo, mas vamos ver. adversário difícil. Cara, é absurdo. É absurdo. É absurdo. A gente chega num 7-6 no agregado. Enfim. E aí, antes ainda de terminar, o Yamal. Essa é a O Yamal ia defesa, fazer cara, um golaço. Também. Essa é aquela queima-roupa, são as loucuras desse jogo do Sommer, assim. Teve aquela outra que ele mostrou do Yamal que ele defende, mas essa daí foi mais louca ainda. Quando essa bola saiu, eu pensei que ele tinha chutado direto pra fora, mas não. Teve um tapa, teve uma defesa, teve uma interceptação com a mão de quem? Yann Sommer. Ele faz uma defesa monstruosa. O Yamal, cara, de verdade, o Yamal, durante esse jogo, no mínimo umas 3 vezes, ele chegou a, sabe, colocar uma mão na bola de ouro e o Sommer falou, não, volta. E aí ele tentou de novo, não. Nesse momento aqui, imagina se nos acréscimos, na prorroga. Teve até o lance que acho que ele acabou não colocando porque foi muitos lances, né? Foram muitos lances, mas que o Yamal ele sofre um pênalti, que seria bem importante, só que aí o juiz marca fora, até falei no começo do vídeo. Porque depois o VAR, né? O VAR avisa o juiz, ó, não é pênalti não, e aí marca fora. Seria uma participação também importante do Yamal. O Yamal mete esse golaço e depois vai pros pênaltis e o Barcelona passa. Mano, o Yamal, ele ia chegar com uma moral pra final. Tá ligado? A história estava escrita. É muito louco. A mão já É muito louco como uma coisinha simples pode mudar tudo, toda uma trajetória. estava chegando na bola de ouro e o Sommer deu uma puxada nela porque, Falou, assim, hoje não, se tem uma mão hoje que merece não. destaque hoje é do Sommer. Enfim, gente, Barcelona não classifica, Barcelona do Hansi Flick que, cara, era um se não o time do ano, tá ligado? O time mais legal de se ver. Ele fica pelo meio do caminho, mas faz parte. Isso é uma semifinal de Champions League. A Inter também é tão... E faz parte do risco que o Barcelona se propõe, né? Um time que joga muito pra frente, em linhas muito altas, que vão, né? Os jogadores vão acabar cometendo falhas, assim como aconteceu hoje. E é um time que já vem preparado pra tomar gols, porque já sabe que vai tomar gols pela maneira que joga.
mas ao mesmo tempo sabe que vai fazer muitos gols. Era um time que conseguiu várias viradas nesse ano e hoje parecia que conseguiria, e até certo momento até conseguiu, mas acabou tomando essa virada. Eu acho, cara, sinceramente, que no finalzinho ali, nos acréscimos, dava pra ter feito uma cerinha, segurado mais a bola pra garantir essa classificação pra final, tá? Eu acho que às vezes, não precisa ser o jogo todo, mas num certo momento ali, quando tá no finalzinho, cara, assim como a gente sentiu muito os 4 minutos do Fred, eu acho que o torcedor do Barcelona, ele sentiu muito também essa questão de, caraca, tava tão perto e tiraram da gente essa final, né? No caso do Brasil seria a semi, mas vocês entenderam. Cara, é muito triste, né? Tipo, talvez um pouquinho mais de malandragem, um pouquinho de antijogo. Eu sei que, pô, foi da hora demais, porque essa partida quase não teve antijogo, mas no finalzinho, nos acréscimos, dá aquela segurada. Leva pra linha, né, pra bandeirinha ali, segura. Tão grandiosa quanto, tá ligado? A gente vai ter uma baita de uma final. Podemos ter um campeão que não é campeão desde 2010, assim como podemos ter, sei lá, um campeão pela primeira vez, sim, tá ligado? Enfim, tanto isso é Champions League. Muito obrigado por assistir. E ó, se você chegou até aqui e você tá vendo isso terça ainda, no dia que eu postei o vídeo, estou ao vivo agora na Twitch. Então tá aí o aviso do Josão. Cara, vídeo muito brabo, eu gosto muito das análises do Josão. E acho que eu consegui deixar um pouquinho também da minha opinião, contrapor algumas coisas e concordar com outras que ele falou aqui, mas eu gosto muito das opiniões dele. E eu acho que, de certa forma, ele falou que o Barcelona não pipocou, mas eu acho que, numa certa visão, o Barcelona acabou pipocando. Foi um jogaço, foi coisa linda de se ver, foi pra mim, que nem eu falei, a melhor semifinal que eu já vi, e acho que coloco aí, obviamente, né? A gente não tem como falar que foi a melhor, mas na verdade tem, né? Tem como falar que foi a melhor semifinal da história. Ah, se alguém quiser cobrar, depois cobra aí. Mas eu acho que foi a melhor semifinal que já teve na história, que foi um bagulho louco, ainda mais juntando os dois jogos. Só que nem eu falei, eu acho que se o Barcelona tivesse um pouquinho mais de malandragem, cara, segurado um pouquinho mais, talvez tinha levado essa vaga pra final. Mas é isso, cara, o Barcelona é um time que arrisca e vai evoluindo. Pode ser que no ano que vem, de novo, né, na temporada que vem, de novo esteja aí nas semis ou até numa final e consiga conquistar a Champions. Bom, é isso daí. Deixa aí nos comentários, Barcelona pipocou ou não? Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu!